Olá pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Eu sou o Carlos Eduardo, seminarista da Igreja Batista Monte Oreb, São Paulo capital. Quero compartilhar com você no dia de hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 23, os versos 26 e 27. O 26 diz o seguinte: enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram uma cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. 27. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. O que estava acontecendo aqui? Jesus ele estava a caminho do Calvário, da cruz. Ele iria morrer, seria crucificado. Para a gente entender um pouquinho, Jesus então ele vai ter a Páscoa, ele vai ter a última ceia, e ele reúne os seus discípulos e ele explica tudo o que vai acontecer. Depois Jesus vai para o Monte das Oliveiras orar, ali no jardim do Getsemane. Ele leva alguns discípulos. Depois da oração, Jesus ele descendo, ele vê Judas, que o beija e o trai. Então os soldados o prendem e levam Jesus. Então Pedro nega Jesus, depois os soldados zombam de Jesus. Jesus ele vai diante de Pilatos para saber sobre a sua acusação. Pilatos não vê nada nele, leva-o a Herodes. Herodes também não vê nenhuma acusação em Jesus e devolve-o a Pilatos. Pilatos lava então as suas mãos e o povo condena Jesus e manda soltar Barrabás. Então Jesus ele está com a cruz a caminho do Calvário. E ali o versículo 27 diz que algumas mulheres lamentavam e choravam. A gente nota que até nos dias de hoje, as pessoas elas olham para a cruz de Cristo com pesar, com lamentação, com choro, com culpa, com tristeza. Mas isso é verdade. Mas a cruz de Cristo, ela tem muito mais a nos ensinar do que possamos imaginar. A cruz de Cristo, ela nos traz ensinamentos para todas as áreas das nossas vidas. A cruz de Cristo, ela nos traz ensinamentos para o nosso dia a dia. A cruz de Cristo tem grandes ensinamentos para nós. É só olharmos para a cruz de Cristo. Por exemplo, às vezes tem alguém passando por alguma dificuldade, aflito, sofrendo, padecendo, passando por um momento muito difícil na vida. Aí você olha para aquela pessoa e você não se compadece dela, não se solidariza com ela. Você não estende as mãos, não abraça, não acolhe, não cuida dela. Isso pode ser sintomas ou indício de falta de amor ao próximo. E a cruz de Cristo nos ensina esse verdadeiro amor, um amor que ele não é explicável. Jesus, como diz o livro de Filipenses, capítulo 2, versículo número 7, que Jesus ele esvaziou-se de si mesmo, tornando-se servo, tornando-se semelhante a homens. Jesus ele deixou o seu trono de glória, deixou a sua majestade, ele desceu a esse mundo podre, terrível, para morrer por mim, para morrer por você, por amor ao próximo, por amor a nós. Então a cruz de Cristo, ao olharmos a cruz de Cristo, um dos aprendizados que nós tiramos é o amor. O amor às pessoas. Tudo que ele fez foi por amor e tudo que ele faz é por amor. Esse é o primeiro ensinamento. Um outro ensinamento que a cruz de Cristo nos ensina é o perdão. Talvez, eu digo, talvez, seu coração está duro, amargurado,
machucado. Talvez alguém fez algo com você ou com algum familiar seu. Então você dorme e acorda com esse pensamento. Durante o dia você se lembra disso, desse fato. E isso te magoa e você não consegue perdoar quem fez isso com você. Então eu te digo, pare tudo e olhe para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo nos ensina o verdadeiro significado do perdão. A cruz de Cristo, Jesus, ele perdoou quem o traiu. Jesus perdoou quem o negou. Jesus perdoou aqueles que falaram mal dele. Jesus perdoou os soldados que cuspiram nele, que bateram nele, que humilharam ele. Jesus, ele perdoou todos aqueles que o perseguiam desde o dia em que nasceu até o dia que foi morto. Quando Jesus está para morrer lá na cruz, no Lucas capítulo 23, o versículo número 34, Jesus ele olha para o céu e fala: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então, ao olhar para a cruz de Cristo, nós entendemos e aprendemos como perdoar as pessoas, porque Ele perdoou. Ou seja, para tudo e olhe para a cruz de Cristo e aprenda a perdoar. Outro ponto que nós podemos aprender olhando para a cruz de Cristo, as dificuldades. Quem não passa por dificuldade nessa vida, não é? Quantas lutas, quantos sofrimentos nós passamos, quantos momentos difíceis. Às vezes dá vontade de chutar tudo para cima, não é verdade? Às vezes dá vontade de largar, às vezes dá vontade de sumir, de desaparecer, dá vontade de falar: eu não aguento mais, dá vontade de explodir. Porque isso acontece comigo e com toda certeza deve acontecer com você. As nossas dificuldades, os nossos problemas, eles nos afligem. Mas ao olharmos para a cruz de Cristo, nós olhamos e vemos que a nossa dificuldade, o nosso problema, ele não existe. Porque Cristo levou os nossos problemas, Ele levou as nossas lutas, Ele sofreu por mim, sofreu por você. A cruz de Cristo, tudo que Jesus passou na cruz, nos ensina que nossos problemas não são nada. Deixemos de lado os nossos problemas, nossas dificuldades e olhemos para a cruz de Cristo. Outro ponto que podemos aprender ao olhar para a cruz de Cristo é a injustiça. Talvez você tenha sido injustiçado por algum momento, por alguém, por alguma coisa. Talvez tenham puxado o seu tapete no trabalho. Talvez tenham falado mal de você e não é verdade. Talvez o teu nome esteja sendo rodado por aí, sendo que você não fez. Você está sendo injustiçado. Eu quero dizer a você: olha, para tudo. Olha para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo nos ensina sobre a injustiça. Jesus morreu em nosso lugar e Ele não merecia. Ele pagou um preço por mim e por você e Ele não precisava pagar. Jesus, Ele foi humilhado, Ele apanhou, Ele tomou cusparada, zombaram dele e Ele não precisava passar por nada disso. E Ele fez por nós. A cruz de Cristo nos ensina sobre a injustiça. A cruz de Cristo.
Outro ponto que podemos aprender olhando para a cruz de Cristo é a obediência. Talvez você tenha dificuldade de obedecer seus pais, seu superior no trabalho, alguém na igreja, algum líder. Talvez a obediência não seja o seu forte. Talvez a obediência é muito difícil de lidar com ela. Mas ao olharmos para a cruz de Cristo, nós aprendemos o que é obediência. Filipenses 2, capítulo número 8. Capítulo 2, versículo número 8 diz que ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Ele obedeceu por obediência. A cruz de Cristo nos ensina sobre obedecer. Mas a cruz de Cristo também nos ensina sobre a ansiedade. Nos dias de hoje, como as pessoas são ansiosas. Como as pessoas querem avançar o tempo. Como as pessoas querem as coisas logo, rápido, urgente, para ontem. As pessoas sofrem porque querem ter aquilo que não é nem necessidade, que não precisa. Então, ao olharmos para Cristo, nós vemos que primeiro precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Mateus 6:33. A ansiedade nós colocamos e levamos para diante da cruz de Cristo. Eu peguei apenas alguns pontos, mas se você parar tudo que você está fazendo, você pegar a tua vida e você levar para diante da cruz de Cristo, você vai ver que a cruz de Cristo tem muitos ensinamentos para a minha e para a sua vida. Basta olharmos para a cruz de Cristo. Só mais uma coisinha. O nosso Senhor não está pendurado mais numa cruz. O nosso Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E Ele vive, e Ele reina, e Ele é Senhor, e Ele cuida de nós, e Ele está conosco, Ele está nos aguardando para juntos passarmos a eternidade. O nosso Senhor, tão maravilhoso, tão incrível. Oh Jesus, louvado seja o Teu nome. Que essa mensagem ela fale ao teu coração. Que essa mensagem faça um impacto na tua vida. Porque é a mensagem da cruz. Porque é a mensagem do nosso Senhor. Porque é a mensagem maravilhosa. Se ela não mudar a tua vida, ou se ela não mudou a tua vida, ela vai mudar. Porque a cruz de Cristo tem muito a nos ensinar. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe o teu lar. Dá um clique nesse vídeo. Compartilhe. Até a próxima. Se Jesus assim permitir. Forte abraço. Valeu, galera.